Queridos, o texto que lemos no início do culto, eu gostaria que você deixasse, se possível aí, a sua Bíblia aberta, foi lá em Apocalipse, do capítulo 3, nós lemos dos versículos 14 ao versículo 20, e é sobre esse tema que nós queremos meditar nessa noite. Lembramos que Apocalipse é escrito por João, não é? E numa condição muito especial, porque na época que João vai escrever o livro de Apocalipse, porque é revelado a ele, os crentes estavam vivendo assim um tempo muito dramático, não é? Havia muita perseguição aos crentes através dos imperadores romanos, não é? Por causa disso, a igreja de Cristo nesse momento estava encurralada, entrincheirada, não é? Por forças hostis, por violência humana contra a igreja, não é? Já naquela época, na época em que João vai receber o Apocalipse, já havia chacina, banhos de sangue por todo o Império Romano. E os crentes estavam sendo, muitos deles, mortos, trucidados, não é? Haviam crentes que eram queimados em praça pública. Nero mesmo incendiou muitos cristãos em praça pública. Outros eram comidos por leões no Coliseu, eram pisoteados por touros. E simplesmente tudo isso, toda essa perseguição, porque eles eram crentes no Senhor Jesus. Eles não haviam cometido nenhum crime, a não ser crer em Jesus. E é interessante, queridos, que os imperadores não eram eternos. Então, os imperadores eram substituídos, alguns morriam, eram sucedidos, vinham outros imperadores, mas vinha um imperador novo e a perseguição não cessava. Havia uma perseguição tremenda. E então, quando João vai então receber a revelação, todos os apóstolos, com exceção de João, já estavam mortos, já haviam sido mortos, não é? E apenas João, já velho, já avançado em idade, estava agora preso numa ilha chamada Pátimo. Talvez assim, numa última tentativa de eliminar aquilo que para eles eles não entendiam e que se levantavam contra, que era o cristianismo, que eram os crentes, os seguidores de Jesus. Mas é interessante, queridos, que quando nós olhamos a história da igreja, ela sempre se repete assim. Enquanto aqueles imperadores tentavam destruir a igreja de todas as maneiras, Deus a estava edificando. Enquanto as forças malignas queriam destruir a igreja, o Senhor da igreja a estava edificando, porque Ele sempre teve, tem e terá o controle da história. João está ali na ilha de Pátmos, cercado por águas, queridos, isolado, reduzido ali acima de tudo a uma solidão imperiosa. Ele estava separado dos seus irmãos, amigos, parentes, e todas as portas haviam sido fechadas para ele. Ele não podia fugir daquela ilha, não tinha como, ele estava bem preso ali. Mas é nessa situação em que João está preso, onde as portas todas foram trancadas, impedindo que ele voltasse à sua terra, voltasse à sua igreja, de onde ele era pastor. Apocalipse diz que Deus lhe abriu uma porta nos céus. Aleluia.
quando todas as portas verticais estavam fechadas, Deus lhe abre uma porta nos céus. E foi num dia como hoje, num domingo, que João teve a visão do Apocalipse. Diz o texto que uma voz soou como trombeta por trás de João, quando ele está tendo então aquela revelação. Isso está lá em Apocalipse 1, versículo 11, quando ele ouve uma voz dizendo: o que vê, escreve neste livro. O Senhor estava revelando a João as coisas que iriam acontecer. Uma prova inequívoca de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando João ouve aquela voz, ele vai ver quem é que falava com ele, e ele viu, ao invés de uma pessoa, ele vê então 7 candeeiros, a visão que ele tem, 7 castiçais, está lá no capítulo 1, verso 12 de Apocalipse. E é interessante, um semelhante ao Filho do Homem, que passeava no meio daqueles candeeiros e castiçais. É interessante que, quando João olha para aquela voz, e era o próprio Jesus quem estava falando com ele, o que ele vê é um simbolismo da igreja e o Senhor Jesus passeando no meio da igreja. E a primeira lição que nós aprendemos aqui, queridos, é que a única maneira de o mundo ver a Jesus é por meio da igreja. Alguém já disse, e eu concordo, que a Bíblia que o mundo lê é a minha vida, é a sua vida, é a nossa vida. A igreja, como o apóstolo Paulo nos ensina, é o corpo de Cristo. É a igreja que revela a Cristo. Para isso nós fomos chamados. Para quando alguém olhar para mim, olhar para você, ver Cristo em nós. Olha a responsabilidade que nós temos como igreja de refletir a Jesus, de as pessoas verem a Jesus em nós. E a primeira pergunta é: será que Jesus está sendo visto na sua vida? Será que quando alguém olha para você, a maneira como você age, a maneira como você se comporta, as pessoas olham e dizem: aquela mulher, aquele homem, aquele moço, aquela moça são diferentes. O que está acontecendo? Por que eles são diferentes? Que brilho é esse no rosto dessas pessoas? Voltando à revelação de Apocalipse, quando João vê o Filho do Homem ali, o próprio Jesus, uma coisa que chama atenção na leitura de Apocalipse é que João percebe que aquele Cristo que ele conheceu lá no Calvário não era mais ele, aquele Cristo fraco do Calvário, com um rosto sujo, ensanguentado de sangue, com a voz embargada pela sede, com os seus olhos inchados, com aquelas mãos rasgadas pelos pregos, juntamente com os seus pés cravados naquela cruz. E é interessante agora que quando João olha para o Filho de Deus, para o Senhor Jesus, ele não tinha mais aquela aparência, mas o que João relata é que os olhos dele brilhavam como chamas de fogo. O rosto do Senhor
brilhava como o sol ao meio-dia. Você já tentou olhar para o sol ao meio-dia? João olha para os seus pés e a descrição que ele faz era de bronze polido. E a gente percebe com essa descrição que ali estava novamente o Cristo glorificado, aquele Cristo que havia deixado a sua glória para vir a este mundo, para se dar por mim e se dar por você. O Cristo que João vê agora é o Cristo vencedor, é o Cristo que venceu a morte pela sua ressurreição, é o Cristo que governa a igreja e que a tem a igreja em suas poderosas mãos. E é interessante, queridos, que quando João vê a figura de Jesus glorificado, a maneira que ele era antes de ter vindo ao mundo, diz o texto que ele caiu como morto aos seus pés, com aquela visão gloriosa da presença de Jesus, ressurreto, à destra do Pai. Nesse momento, diz a palavra que o Senhor o levantou e disse a ele: João, esse é aquele que esteve morto, eu estive morto, mas agora vivo. Querido, querida, irmãos, nós não adoramos um Cristo morto, mas o Cristo que adoramos é um Cristo vivo, que reina pelos séculos dos séculos. Não é um Cristo morto num Calvário, não é um Cristo encravado numa pintura, numa parede, não. É um Cristo vivo, voltando para a visão. A Bíblia diz que João tem uma visão de que o Filho do Homem estava andando no meio daqueles candeeiros, daqueles castiçais. E a gente interpreta isso como Jesus não está só dentro da igreja, mas ele anda dentro dela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não perceba, talvez você não sinta, mas é algo absolutamente correto, certo, sem nenhuma dúvida. Nós estamos aqui reunidos e o Senhor da igreja, Ele está nesse lugar. Ele passeia no meio de nós, porque essa é a visão que João tem e mostra exatamente que o Senhor da igreja cuida da igreja, que passeia no meio da igreja. E Ele anda no nosso meio para quê? Para nos instruir, para nos ensinar, como nessa noite e tantas outras noites, para nos consolar. Mas Ele também está aqui para nos exortar, porque um pai que ama um filho o corrige, e Deus ama aqueles a quem Ele corrige. Ele está no meio da igreja para nos vigiar e nos fazer grandes promessas. Eis que estou para sempre convosco. Queridos, quando a gente olha para essas cartas do Apocalipse, nas 7 cartas, as 7 igrejas, há uma frase, queridos, que se repete sempre. Olha que coisa interessante. A frase que se repete é: eu conheço. Eu conheço. Ele anda entre nós para conhecer as nossas obras e as nossas vidas. Querido, talvez eu não conheça o seu dia a dia. Eu não sei o que você faz quando sai aqui. Eu não sei o que você faz quando está no local sozinho. Mas eu posso te garantir e afirmar que o Senhor sabe, porque Ele está presente conosco, Ele caminha no meio de nós. E essa é uma realidade que eu e você não podemos esquecer. Ele conhece os seus atos, conhece a sua vida, Ele sabe exatamente quem você é, Ele conhece o seu casamento, o modo como você trata o seu marido,
o modo como você trata os seus filhos, o modo como você trata os seus pais, Ele conhece. Você pode esconder de qualquer pessoa na face da terra, mas você não pode se esconder de Deus, porque Ele é onisciente, onipresente, e Ele está aqui, nesse lugar. Ele conhece até, queridos, o que a sua igreja, o que a nossa igreja não conhece. Sabe por quê? Porque Ele conhece a intimidade, os segredos do nosso coração. Coisa que ninguém sabe. Ninguém sabe o que você está pensando agora. Ninguém sabe. A não ser uma pessoa, o Senhor. Ele conhece os segredos do nosso coração. A Bíblia nos ensina, querido, que Ele não se deixa enganar pelo desempenho, pela beleza dos nossos gestos, medidos, calculados. Queridos, Ele conhece a intimidade da nossa alma e os segredos do nosso coração, porque Ele é um Deus vivo e Ele tem dado provas disso. Olhando para essas 7 igrejas, quando Ele se refere à igreja de Esmirna, Ele diz que conhece a tribulação que aquela igreja estava passando. Esmirna tinha uma tribulação tremenda. Preste atenção no que eu vou te dizer, querido. Jesus conhece a tua dor. Jesus conhece as suas lágrimas. Aquelas lágrimas que você tantas vezes derrama no seu travesseiro durante a madrugada. Ele conhece as suas dores, suas angústias, cada uma das suas necessidades e os seus desafios. Ele conhece. Aleluia. Já para a igreja de Pérgamo, uma das outras 7 igrejas, Ele diz para essa igreja que Ele conhece o lugar onde eles habitavam. E diz lá para a igreja de Pérgamo que lá estava o templo de Satanás. Lá havia um templo do Deus da cura, que era representado por uma serpente. Sabe, queridos, naquele primeiro século, a cura não era atribuída a Deus, mas era atribuída a essa dita divindade que era adorada pelos romanos. E também na cidade de Pérgamo, foi a primeira cidade a estabelecer o culto ao imperador. O imperador era adorado como Deus. O imperador romano em Pérgamo, ele era adorado como Deus, mais ou menos como acontece hoje na Coreia do Norte, em que o chefe lá do governo, ele precisa ser adorado e reverenciado como Deus. Mas Deus conhecia onde eles habitavam. E é interessante também, queridos, que Jesus tece elogio a 2 igrejas. E nas 2 igrejas que ele elogia, ele vai elogiar exatamente as mais pobres. As mais pobres. É interessante como a gente observa que Jesus é diferente de nós. O texto que a gente viu da revelação de João diz que ele anda no meio da sua igreja e a vê como nós não vemos. Ele a vê. Porque ele vai dizer assim, tu és pobre, mas aos meus olhos tu és rica, diz o Senhor. Às vezes nós nos achamos fraquinhos, que não podemos, e aí a gente lembra do nosso texto, né? Que a nossa suficiência vem de Deus, e não de nós mesmos. Ela vem de Deus. Muitas vezes uma igreja pode ser considerada desprezível aos olhos humanos, terrenos. Por outro lado, queridos, o Senhor se dirige à igreja mais rica da Ásia, e é a que nós vamos estudar hoje, que é a igreja de Laodiceia. Era a igreja mais rica. Pensa numa igreja
que não tem problema para comprar aparelho de som, que não tem problema para comprar instrumentos musicais, eles tinham tudo. Pensa numa igreja cujo auditório era o mais confortável, Laodiceia. Laodiceia era assim. Há um elogio também à igreja de Filadélfia, quando o Senhor diz, olha, tens pouca força, mas coloquei diante de ti uma porta aberta. Queridos, os recursos de Deus sempre nos são poucos, para que sempre dependamos do braço divino e não da força da carne. Os nossos recursos, eles não precisam ser muitos. Eu lembro quando nós fizemos essa obra aqui atrás, a gente gastava, e quando olhava o saldo, estava lá o saldo. Falei, gente, de onde veio? O Senhor mandava recursos, não é? Agora, vamos ver então, entrando na igreja de Laodiceia, vamos ver algumas críticas que o Senhor faz a elas, né? Jesus elogia e critica várias igrejas, mas somente a de Laodiceia, ele não tem nenhum elogio. A igreja mais rica, mais poderosa da Ásia, ele não tem nenhum elogio. Vamos olhar algumas figuras de linguagem que Jesus usou em relação à igreja de Laodiceia. Primeiro, vamos ver a questão do povo e da cultura. Jesus conhece a cultura do povo onde a sua igreja está. Laodiceia, queridos, ficava num vale de um rio de águas térmicas, assim parecido aqui como a gente tem, por exemplo, em Goiás, né? Aqui em Poços de Caldas também temos, né? Naquela época, queridos, pessoas do mundo inteiro vinham para ser tratadas pelas águas quentes que saíam da fonte na cidade vizinha de Laodiceia. Não era em Laodiceia, numa cidade chamada Hierópolis. Eram as águas termais e vinham pessoas do mundo todo para se tratarem naquelas águas, né? Já as águas da outra cidade vizinha de Laodiceia tinham águas frias, mas que também eram terapêuticas. Eram as águas da cidade de Colossos, né? E as águas de Laodiceia? Elas vinham de um duto, elas caminhavam para Laodiceia através de um duto. E o texto diz que elas eram mornas, intragáveis, nem eram úteis para serem usados na medicina. Servia para nada aquela água. E Jesus faz a seguinte explicação, ou aplicação, melhor dizendo para Laodiceia, quem te dera, fosses fria como as águas de Colossos, ou quente como as águas de Hierápolis, mas tu és morna e vomitar-te-ei. Você já colocou água morna na boca? Água gelada vai bem. Água quente, você bota lá um pozinho preto, faz um café, desce bem. Mas água morna, normalmente vai e volta, né? Uma segunda coisa, Laodiceia, e aqui a gente vai compreender um pouco, Laodiceia era o centro bancário da época. Laodiceia era onde era processado todo o ouro da Ásia. E é interessante o que Jesus vai dizer para a igreja de Laodiceia. Olha, você que é orgulhosa do seu ouro, Jesus diz assim, pois você é pobre espiritualmente. Terceira coisa, por que Jesus vai falar de roupas brancas em relação a Laodiceia? Laodiceia era um maior centro têxtil da Ásia, onde eram confeccionadas roupas. E eles então eram famosos. Lá se fabricava uma famosa lã negra,
que era exportada já naquela época para o resto do mundo. Essa era a cidade de Laodiceia, né? E o que Jesus diz em relação a esse detalhe da cidade? Jesus vai dizer assim, olha, te aconselho que te vistas com roupas brancas. Porque embora eles fossem fabricantes daquelas roupas, daquelas lãs famosas, algo estava muito errado em relação à igreja, que a gente percebe que a igreja refletia a cidade. É interessante que a igreja refletia as coisas que existiam na cidade. Depois, no texto, Jesus vai falar também de colírio. Está aí no texto que lemos. Por quê? Porque lá em Laodiceia, eles eram o maior centro oftalmológico da Ásia Menor, onde se produzia um certo pó que cuidava dos olhos, que era medicinal. Mas Jesus, quando se refere à igreja de Laodiceia, diz que eles podem ter ciência para tratar dos olhos do corpo, mas eles eram cegos para enxergar com a alma. Mais uma reflexão aqui, queridos. A igreja de Laodiceia refletia a cidade em que eles viviam. Não há como ser só amigo do evangelho ou frequentador nominal de uma igreja. Ou a gente se envolve de todo o coração a Deus, ou você se prostra diante do Senhor dos Senhores, ou a sua vida vai provocar náuseas em Jesus. Jesus disse, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe o que Jesus, e eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Jesus identifica na igreja de Laodiceia, sabe o quê? Falta de fervor espiritual. Mas olha que coisa interessante, se liga nisso que eu vou dizer, queridos. Não havia na igreja de Laodiceia, preste atenção nisso, não havia denúncias de heresias. Eles não estavam pregando uma doutrina errada, não. Eles eram bem ortodoxos. Uma outra coisa que não havia na igreja de Laodiceia, não havia denúncias de imoralidade naquela igreja. Eles eram morais, eles eram comportados. Eles não estavam assim, cometendo pecados imorais, não. E a terceira coisa que a gente não encontra em Laodiceia é que não havia perseguição àquela igreja, como havia nas outras igrejas da Ásia. Era uma igreja que tinha tudo para ser uma igreja abençoada. Eles viviam em paz nas suas fronteiras. Pelo texto a gente percebe que não havia sinal de pobreza material naquela igreja. Eles eram ricos, abastados. Talvez muitos de nós ficássemos orgulhosos de fazer parte, de ser membro da igreja de Laodiceia, não é? Onde tinha todo o conforto, os melhores instrumentos, o melhor som, a melhor bancada, não é? Mas faltava uma coisa para aquela igreja. E olha que coisa interessante. O luxo daquela igreja, vamos chamá-la de uma catedral, os seus bancos, imagine que naquela época tivesse ar-condicionado, tudo de primeira, nada dessas coisas tinha importância para Deus. Sabe o que faltava naquela igreja? Fervor espiritual. Faltava fogo no coração. E o texto, inclusive, começa falando sobre o fervor da igreja. Hoje, queridos, a semelhança do que aconteceu na igreja de Filadélfia, nós estamos vivendo também uma crise, poderíamos dizer, sem precedente no Brasil. Por quê? Tem crescido o liberalismo, inclusive em seminários evangélicos. Liberalismo,
aonde até alguns milagres que a Bíblia fala sobre a criação de Adão e Eva, sobre o homem sendo criado, tem sido discutido por uma teologia liberal. Tem crescido, por exemplo, o misticismo, o sincretismo. Temos falado muito aqui da tal da teologia da prosperidade, em que as pessoas estão indo à igreja pensando em ganhar bens, em ter um carro melhor, em ter uma casa melhor. Estamos vivendo a época do copo d'água ungido, da rosa ungida, mística. Quantas vezes nós vemos isso na televisão, e o povo, por causa dessas coisas, vai se afastando da verdadeira Escritura. Por outro lado, queridos, graças a Deus, ainda existem igrejas que estão buscando com sinceridade a presença do Senhor. A igreja de Laodiceia tinha uma ortodoxia morta. O que é uma ortodoxia? Um tipo de culto morto, sem vida, sem entusiasmo, sem calor. Na igreja de Laodiceia as coisas iam acontecendo. Sabe aquela igreja que você vai e volta, evangeliza, prega, mas perdeu o fervor, perdeu aquilo que a gente chama de o primeiro amor. Quantos de nós, queridos, já não sabemos mais o que é chorar pelos nossos pecados de arrependimento? Quantos de nós não temos tido mais vislumbres da glória do Cristo crucificado e ressurreto em nosso meio? De sentirmos a presença dEle, como falamos hoje, que é uma realidade, de que Ele anda e Ele passeia no nosso meio. Queridos, precisamos orar para que Deus inflame outra vez a nossa igreja, a igreja brasileira, a igreja atual. Precisamos orar por um avivamento. Precisamos nos voltar para a Bíblia e para o Deus da Bíblia. A Bíblia fala de alguns homens da história da igreja, homens como George Whitefield. George Whitefield foi um pregador anglicano, itinerante. E esse homem ajudou a espalhar o grande despertar na Grã-Bretanha, através de um grande movimento de avivamento, principalmente nas colônias britânicas norte-americanas. Por que não falarmos também de Moody? Você lembra de Moody? Moody era um homem inculto, sem muita instrução, mas a história conta que Moody caminhava por Nova York e o Espírito Santo estava sobre Moody, fazendo coisas tremendas. Queridos, eu e você precisamos de voltar a ter o fervor desses homens. Precisamos que Deus nos dê esse fervor. Precisamos da restauração desse fervor, desse desejo de estarmos na casa do Senhor. Quantos de nós estamos acomodados durante a semana, com exceção daqueles que trabalham, daqueles que estudam, mas às vezes ficamos em casa, porque nos falta o fervor, o ardor, o desejo de estar em comunhão com a igreja do Senhor. Sabemos que existe muito fogo estranho, mas o verdadeiro fogo de Deus precisa se alastrar sobre nós. Agora, eu queria ver alguns conselhos que o Senhor dá para a igreja de Laodiceia, que talvez sejam interessantes para nós. No texto aí de Apocalipse 3, Jesus continua dando conselhos para a igreja, se apresentando como um mercador, alguém que vende. O que ele diz aqui? Comprem de mim vestes e colírio. A solução para a falta de fervor da igreja não é correr atrás da última novidade, mas de uma volta para Jesus,
Queridos, é Jesus, é o Senhor Jesus quem tem o remédio para a igreja. É Ele quem pode restaurar a igreja. E quando falamos de igreja, não falamos de templo, estamos falando de mim, de você, de pessoas que compõem a igreja. É o Espírito Santo quem pode derramar sobre a igreja essa restauração. É a Ele que nós precisamos recorrer. Lá no verso 19 do capítulo 3 de Apocalipse, Jesus faz uma declaração aqui, uma ordem. Jesus vai dizer que, a despeito da nossa mornidão e falta de fervor, queridos, isso aqui é tremendo, presta atenção nisso. Talvez você diga, pastor, essa palavra é dura, como diz o Franklin. O pastor, quem é o homem do cajado é o Franklin, né? Eu estou pegando aqui um pouco do cajado, mas olha só, isso aqui não é cajado, é cuidado. Olha o que Jesus diz, Ele mesmo diante da mornidão, da falta de fervor da igreja de Laodiceia, Ele diz o seguinte, Ele diz que ama aquela igreja, e que Ele não desiste dela, Ele não desiste de mim e de você. Não fique caído dizendo, para mim não tem jeito, eu estou derrotado. É mentira do diabo, porque o Senhor pode restaurar a tua vida, pode trazer novamente fervor dentro do teu coração. A Bíblia diz, queridos, que Ele não quer apagar o pavio que fumega, mas nos repreende, porque nos ama e morreu por nós. Queridos, quantas surras eu levei da minha mãe, porque ela não gostava de mim? Não, ela me surrava, porque ela me amava, e ela queria me ver no bom caminho. Muitas vezes Deus tem que vir com uma palavra mais dura, porque Ele cuida de nós, Ele nos ama, e Ele quer que caminhemos pelo caminho que Ele tem preparado para nós. E Ele vai dizer assim, sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Não há, queridos, como ser só amigo do Evangelho, ou um frequentador nominal da igreja. Ou você se envolve de todo o coração a Deus, ou você se prostra diante do Senhor dos Senhores, ou a sua vida vai causar náuseas em Jesus. Eu e você, queridos, fomos salvos para o deleite de Deus. Mas se começarmos a viver sem fervor, nessa mornidão, provocaremos náuseas em Jesus. Aí no verso 20, dê uma olhada no texto. O texto diz que Ele está à porta e bate. Ele está batendo e batendo e batendo. Ele está insistindo que você largue essas migalhas. Há muitas pessoas se alimentando de migalhas que esse mundo oferece e desprezando o banquete que Deus tem preparado para nós. Há muitas pessoas que pegam esse texto, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, cearei com ele, ele comigo. A gente pega esse texto e usa normalmente como um texto evangelístico, batendo na porta do coração do incrédulo. Mas essa não é a interpretação correta desse texto. O correto é que Deus, o Senhor Jesus, estava na porta de Laodiceia, batendo do lado de fora. A igreja está lá dentro, reunida, adorando, criando um culto de adoração ao Senhor, e o Senhor da igreja está do lado de fora, batendo, dizendo, deixa eu entrar. Muitas vezes, isso tem acontecido na nossa vida. O Senhor quer nos encher, quer nos usar, e Ele tem batido na porta do nosso coração, nós que já o conhecemos, e nós temos rejeitado o seu chamar. O que Deus quer de mim e de você é intimidade. Em último lugar, estamos terminando, querido. Em último lugar, o Senhor faz promessas. Ele diz que Ele é o Amém, a testemunha de Deus, o princípio da criação de Deus.
Ele é a palavra de Deus, ele pode fazer promessas. A Bíblia nos ensina que ele é o primeiro de tudo. E é interessante observarmos o que ele diz, que ao vencedor deixará, aleluias, que sentemos no trono com ele. Ele quer que nós sentemos no trono com ele. Não troque o trono celestial pelo trono que o diabo tem colocado diante de nós nessa vida. Ele não quer apenas você no céu, mas quer que nós sentemos junto com ele no trono. As riquezas de Laodiceia eram nada mais diante de grandezas dessas promessas, riquezas desse mundo. As riquezas da terra, podemos chamá-la de completa escassez, diante das riquezas que nos aguardam no céu. Para terminar, queridos, hoje, onde existiam estas igrejas, só existem ruínas. Preste bem atenção nesse final, queridos. Igrejas não ouviram a voz do Espírito e não atenderam a voz de Jesus. Agora, esquecendo as igrejas da Ásia, eu queria falar rapidamente, en passant, de passagem, as igrejas da Europa, palco dos grandes avivamentos. Os templos dessas igrejas famosas estão sendo vendidos para museus, para escolas e para outras religiões. Por quê? Porque perderam o fervor por Deus. A Europa hoje, queridos, com raríssimas exceções, é um povo sem nenhum fervor por Deus. Aqueles que experimentaram os grandes avivamentos que a história da igreja registra, hoje aqueles templos que viviam lotados estão vazios, sendo vendidos e usados por mais variados fins que você possa imaginar. Pense na nossa igreja. Pense na sua vida. Você é a igreja. Não confunda a igreja com o templo. Você é a igreja. Não podemos deixar que a nossa igreja se tornem como as igrejas da Europa, museus ou mesquitas. Sim, igrejas que no passado cultuavam o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, hoje estão cultuando a Maomé, viraram mesquitas. Precisamos ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Como é que está a tua vida, querido? Será que você é uma página aberta da Bíblia para as pessoas lá fora leem através de você? Será que você tem sido um testemunho, uma testemunha viva diante dos homens? Será que se Deus chegasse aqui hoje, que classificação Ele daria a mim e a você? Frio, quente ou morno? Frio, obviamente, se refere aos incrédulos, aqueles que não creem. Os quentes são os crentes. São aqueles que creem. Mas os mornos não estão nem do lado e nem de outro. Era a igreja de Laodiceia. Será que você vai continuar viver nessa vida de mornidão?
Será que é para isso que Jesus te salvou, querido?